Olá. Pretendo aqui elaborar alguns breves conceitos a respeito da psicologia coletiva e de aspectos gerais da vida cotidiana dos homens e mulheres que viveram no período chamado Idade Média, né, pela historiografia tradicional. Sabe-se que os historiadores do século XX, né, os historiadores atuais, eles encaram a Idade Média de um jeito diferente do que tinham encarado aqueles iluministas, humanistas e renascentistas. Aí, vamos voltar lá para do século XIV ao século XVII, né, os iluministas localizados aí no século XVIII. Então, o historiador do século XX, sobretudo a historiografia francesa, vai encarar a Idade das Médias como um período de extrema riqueza filosófica, extrema riqueza intelectual, artística, enfim, extrema riqueza histórica, né? Esses pequenos conceitos que eu vou elaborar serão feitos com base nos autores Hilário Franco Júnior e Jacques Le Goff. Bom, é importante a gente lembrar que o homem que viveu no período medieval, ali na região da Europa Ocidental, veio de uma formação de uma pluralidade de povos e de culturas e de línguas e religiões. Então ele acaba nascendo aí dessa diversidade. Ele vivia um período onde o território era muito fragmentado, dadas todas as circunstâncias das invasões bárbaras, da queda do Império Romano. Há uma dispersão, uma fragmentação do território. O homem medieval vive em um contexto onde os bens são raros, onde as riquezas são raras, onde as distâncias são muito grandes, um período onde há um grande número de natalidade e, ao mesmo tempo, um grande número de mortalidade. E, sem dúvida, né, o cristianismo católico ele se consolidou nesses 1000 anos de história referentes à Idade Média. Ele acabou se consolidando aí como a base, né, de muitas das estruturas sociais, mentais, políticas e econômicas. Tá? A gente pode dizer que o cristianismo foi aí, nesta Europa fragmentada, uma espécie de liga unificadora, né? A fé cristã que vai unir a Europa Ocidental no momento da Idade Média. A população, as sociedades medievais eram essencialmente agrárias, né? Então a relação do homem com a natureza era uma relação muito forte, era uma relação de dependência muito forte. E muitos eram os medos do homem medieval. Inclusive um desses medos era que a colheita não rendesse o que deveria render, né? Então falamos aqui de uma relação de dependência. O sobrenatural nesse sentido, ele vai estar ligado a todos os aspectos da vida do homem medieval. Né? O homem medieval vai ver o sobrenatural na colheita, vai ver o sobrenatural em todas as suas relações, em todos os aspectos, no mundo físico. Ele vai ver essa dualidade entre o bem e o mal. Existe a onipresença de Deus e do diabo em todas as coisas, a onipresença dos anjos e dos demônios. Né? Pode-se dizer que o sobrenatural foi um signo, um dos signos principais da sociedade medieval. A perspectiva de entendimento que o ser humano tem sobre ele mesmo também é bem diferente da perspectiva contemporânea e da perspectiva medieval. No medievo era aceita uma ideia muito comum que vinha desde a antiguidade, que é a ideia de que o ser humano, o corpo do ser humano, é um microcosmo, é uma espécie de microcosmo. Então o homem medieval não enxerga o ser humano como uma parte fragmentada do todo. Não. Ele enxerga o ser humano como a própria réplica do cosmos, como ali um mini-universo. Eu encaro, com a pouca carga de leitura, com a pouca bagagem de leitura que eu tenho por enquanto, mas eu acredito que uma das principais diferenças entre o homem contemporâneo e o homem medieval é certamente a sua relação com o tempo, né? No período medieval, os segundos eram ignorados, eles não faziam diferença. Os minutos tinham pouca relevância,
E as horas eram aí grosseiramente medidas com velas, ampulhetas e outros instrumentos, né? A gente sabe que o relógio mecânico vai surgir aí no fim da Idade Média, no século XIV, que o relógio mecânico que vai, né, contabilizar as horas com maior precisão. Muitas vezes, por muito tempo, foi interpretado que o homem medieval contava o tempo dessa maneira por falta de técnica, né? Por falta de recursos técnicos. Mas hoje sabe-se que não. Sabe-se que o homem medieval contava o tempo desta maneira porque simplesmente não havia necessidade que fosse de outra forma, né? Não existia necessidade que o homem contasse o tempo como nós contamos hoje. Essa eu acredito que seja uma das principais diferenças. Olha, eu teria muito mais para falar sobre o homem medieval. Eu gostaria de ter mais tempo, mas apertou bastante aqui se eu continuar falando. Não vai acabar extrapolando. Eu teria muito mais para falar, preparei muito mais conteúdo. Mas, me restringindo ao tempo, vamos lá. Então, para finalizar, eu gostaria de falar também sobre a relação que o homem medieval tinha com a morte, né? A gente sabe que o homem medieval ele vai estar convivendo ali com constantes ameaças, né? Como eu disse antes, altas taxas de natalidade, altas taxas de mortalidade. Então, o homem medieval ele vai lidar ali com a fome, ele vai lidar com as epidemias, ele vai lidar com as guerras, ele vai lidar com todas essas ameaças. Então, o que acontece? A morte parecia ser uma presença onipresente. E tudo bem, o homem medieval não via problema nisso. Ele lidava bem com a morte. A civilização ocidental vai passar a encarar a morte de um jeito diferente, sobretudo a partir do século XII, quando começam a surgir, quando as cidades e vilas na Europa Ocidental passam a crescer, a população passa a crescer. A gente tem aquela curva demográfica que aumenta bastante, né? As cidades se ampliam. O que acontece? Acaba se modificando aí o conceito de individualismo, né? Então o ser humano quer viver mais, o ser humano precisa viver mais. Então a morte a partir deste momento passa a ser um empecilho, passa a ser vista de uma outra forma, né? Passa a ser vista de uma forma negativa. Então a morte passa a ser evitada. E essa imagem negativa da morte, ela vai só se intensificar quando a gente tem a volta da peste negra no século XIV. Então, para finalizar, a gente sabe que a Idade Média ainda é um período de muitas lacunas, é um período de muito mistério, né, de muito vácuo, em termos de fontes também, mas que a gente possa, né, sempre encarar a Idade Média sem romantizar muito e sem carregar os preconceitos que carregaram os pensadores dos séculos passados que falaram sobre a Idade Média, que a gente possa, por fim, encarar a Idade Média e compreender a Idade Média sobre ela mesma, que é com certeza um campo riquíssimo aí para pesquisa, um campo inesgotável para pesquisa.